Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje falaremos de mais um grande arco do Juiz Dredd, pessoal. E qual seria ele? É esse aqui, Necrópole. Alô pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um vídeo. Espero que vocês estejam curtindo aí as outras resenhas, né? Tô trazendo aí alguns super-heróis quando possível, como vocês bem viram pela Mulher Maravilha. E vou sempre frisar, quando possível, quando eu melhorar o meu maquinário, o meu aparato, estarei trazendo séries maiores. Eu vou ainda pensar como que eu vou fazer, tá bom? No caso de hoje é mais um arco do Dredd no formato da coleção do Juiz Dredd Essencial, versão brasileira, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês e, né, vamos tentar resenhar, passar mais um falatório aqui pra vocês. Falando agora do encadernado, né? É uma edição zona, bem maior que aqueles capa-dura de antigamente que eles faziam, a Mitos, tá? No caso aqui é só a dupla mais padrão, né? Os criadores originais praticamente, que é o John Wagner com Carlos Esquerra. O John faz o roteiro e o Carlos faz a arte. Eu não sou muito fã do traço dele, apesar de que aqui não tá muito ruim, né? Eu sempre falo que ele gerou outros artistas da mesma leva que quase todos têm o mesmo rosto, ou não é uma arte muito vistosa, mas pelo menos é dinâmica. Ele aqui, e um outro exemplo que eu daria facilmente, é o Steve Dillon, né? Saudoso, né? Finado. Eu acho que o Carlos ainda tá vivo. Capinha, beleza? Lombada, né? Não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Contracapa, tá bom? Bem bacana. E no caso da coleção essencial, não tem numeração, tá? Mas isso aí com o tempo a gente acaba descobrindo. Pra quem é mais velho talvez já vai saber. Nossa, né, que absurdo, que novidade. Mas quando vocês quiserem descobrir mais ou menos, pelo menos, né, qual é a edição na coleção recorrente, na coleção maior, vocês podem olhar isso aqui, ó. No caso da essencial funciona, tá bom? Vocês estão vendo aqui acima do código de barra 004, quer dizer que é o quarto volume dessa série. Porque deve ter alguma coisa no ISBN, alguma coisa a ver com o produto, código de barras, etc. Esse número ele tipifica, né? Eu acho que é assim que fala. Ele discrimina, ele caracteriza a edição específica. Então, se você pegar uma outra série aí que vai ter número 1, 2 e 3, etc., talvez até os casos completos mesmo, dê uma olhada no código de barra que provavelmente o númerozinho em cima vai condizer com o que tiver lá. Por exemplo, casos completos 5. Se você olhar, provavelmente vai estar o 5 também. No caso da coleção essencial, são grandes arcos selecionados e eles são retrabalhados. Neste caso aqui, salvo engano, ele é colorido, né? Não é nem recolorido, é colorido, porque no original, salvo engano, ele saiu em preto e branco. As cores não são muito ruins, apesar de que o estilo é bem antigo, né? De se fazer ali as cores da arte, então tem umas cores que ficam estranhas. Toda vez que eu vejo uma cor estranha, não tem muito a ver, eu lembro da Piada Mortal com as cores originais. Inclusive eu já ia me esquecendo, tá? O papel da edição é o coucher. Pois bem, pessoal, do que fala a história? O encadernado propriamente não começa na necrópole em si. Tem alguns capítulos antes, uma espécie de prelúdiozinho, mostrando alguns pormenores políticos e de situações dos pormenores da cidade, né, de Mega City 1. Por conta de alguns ocorridos anteriormente, que no caso não mostra no encadernado, mas tem um textinho de introdução mostrando, tipo assim, né, a estrada até aqui, igual o Sobrenatural, né, o povo brinca. Mostra alguns pormenores do lado do Dredd neste texto, e a partir do fim dele é quando a gente começa a ler. E aí começamos a ver que o Dredd está ausente da cidade por conta de um rococó que aconteceu, e ele tá vagando pela Terra Perdida, fazendo a tal da longa caminhada, que é quase como se fosse uma peregrinação. Tem um tempo que eu li, então eu não lembro se é porque tentaram ferrar com ele igual no arco do exílio, né? Ou se é porque ele pegou alguma responsabilidade de alguma coisa que aconteceu ali na época e foi tentar resolver. E neste caso da longa caminhada, ele tá indo para um ponto X. Porém, quando esse negócio que está envolvido dentro da cidade Mega City, que ele está ausente, ele tem que voltar, né? Ele perde o esforço e tem que acabar voltando. Mas por que esse lance do voltar, né? Eu vou tentar montar aqui o raciocínio para vocês. Nessa ausência do Dredd, fica um vácuo de poder, um vácuo até simbólico, vamos dizer assim. O Dredd não estando ali, digamos, o garoto propaganda do sistema dos juízes está ausente, e o pessoal, a população normal, né, o afegão médio, ele fica desinibido, não, né? Ele perde as restrições do medo, porque se não tem o Dredd ou o pessoal dos juízes que se inspirava nele não tá animado, a gente pode ter a oportunidade de fazer o que a gente bem quer, né? Digamos assim, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa.
nessa ausência, nesse vácuo de poder, o alto escalão ali dos juízes, né, juiz-chefe, toda a galera ali mais do cargo mais forte, acaba planejando de fazer assim: vamos pegar uma pessoa semelhante ao Dredd e botar como sósia, porque apenas nós, ou os mais altos, ou todos os juízes, é que eu não vou lembrar mesmo, tá? Vocês me perdoem. Mas só o pessoal que mexe ali com o sistema de justiça tá ligado na ausência do Dredd. E aí, para manter as aparências e não deixar o povo entrar numa esbórnia completa, acabam convocando um carinha chamado Kraken, que é um dos clones do Juiz Fargo. Para você que não conhece, isso aí, inclusive por isso que eu falei do arco do Origins, ajuda bastante a gente a entender, né? O Dredd, o Rico, se não me engano, este Kraken também, e talvez mais alguns outros, mas eu não sei se eles morreram nos tempos de clonagem, na juventude ou durante as histórias. Eu só conheço esses três, inclusive o Kraken eu fui descobrir por conta do Necrópole. Pegam o Kraken e falam: olha, você vai ser o sósia do Dredd, vai brincar de ser ele, haja que nem ele, faça que nem ele, né? Você também vai ter que ter as responsabilidades, né? Não só os bônus, mas também os ônus, e você vai fingir ser ele para manter as aparências, para botar o povo na rédea curta, né? No cabresto, para, digamos, não estourar nenhuma rebelião, algum outro problema. Então você vai acabar fingindo ser ele para ajudar a gente e manter o pessoal, né, de cabeça baixa. Este pedacinho todo que eu contei para vocês envolvendo o Kraken é parte da introdução, parte do prelúdio, porque tem uma outra metadezinha, um outro pedacinho de nada envolvendo a tal das Irmãs Morte, que é por conta delas que a gente vai ter a necrópole de fato. Elas são, eu não sei se do mesmo nível, se estão acima, abaixo, porque eu nunca me aprofundei muito nesse lance da hierarquia do mundo morto, que é o pessoal lá dos juízes negros, né, que são juízes de outra dimensão, que onde foi tudo pro beleléu, porque na cabeça deturpada deles a própria vida é um crime, então vamos extirpar todo mundo pra já cortar o mal pela raiz, é uma doideira assim. Acontece de elas já começarem a mexer uns pauzinhos, elas tentam ali tomar conta de alguns juízes, né, algumas juízas também. Psy, né, que é o pessoal dos poderes mentais, vai tomando conta de um corpo dali, uma pessoa de lá. Tem até um mini arco bem brevezinho, assim, que é engraçado, que é o cara dando uns pega na moça, e aí a moça atende e acaba sendo abordada pelos juízes. E aí quando eles chegam para pegar ela quase falece, mas eles veem uma espécie de potencial nela e vira um negócio meio mórbido, sabe? Como se ela quisesse se casar com os juízes negros, tipo aquele lance fúnebre. Eu não diria nem que é gótico, né? É um negócio mais mórbido mesmo, mais triste, uma parada mais envolvendo morticínio, coisas desse tipo. E aí com esse problema do Kraken, ele começa a ter crise de consciência, começa a se exceder muito, ele começa a não se perder no personagem necessariamente, porque o Dredd ele é um cara muito contido, né? Ele é assim muito sisudão, mas ele não é um cara contido, ele tem consciência das próprias ações, de onde ele pode ir, o que ele pode fazer. E o Kraken não, ele começa a se perder, começa a fazer cagada, começa a atirar em quem não deve, começa a fazer um monte de coisa. Então ele começa a dar problema pro próprio corpo policial, né? O corpo de juízes ali, né? A instituição policial, militar, sei lá como é que eu poderia falar, né? O pessoal da justiça. E aí tem esse lado dando crise, enquanto que do outro também tá tendo, que é esse lado da vertente das Irmãs Morte. E aí vai ter esse negócio da moça, as Irmãs Morte vão enfim conseguir chegar na Terra, e quando elas chegam, que é quando vai engatar na necrópole. E aí, meu filho, vou deixar pra vocês lerem, tá? Mas assim, imaginem, igual, não sei se eu falei foi aqui nesse canal ou foi no PSQ, né? Que eu abordei o Dia do Julgamento, que é um negócio assim generalizado, uma chacina, um morticínio global. Imagina isso reduzido à escala de Mega City 1. Então, se vocês viram o outro vídeo, vocês têm bem noção do nível da desgraceira que não vai ser. E aí quando o pau vai começar a quebrar, que é o que eu falei que o Dredd vai ter que voltar, porque eles desesperadamente começam a chamar: meu Deus, Dredd, vem aqui, as Irmãs Mortas, os juízes negros. E aí nesse momento ele ainda não sabe do Kraken, tanto que isso vai ser resolvido lá no finalzinho da história, a treta do Dredd com o Kraken propriamente. E nesse inteirinho é o pau comendo em Mega City, os juízes negros rapelando a galera e o Dredd pelejando pra voltar. Vindo correndo, brincando, vem de jegue, vem de jeep, vem de tudo, ele pelejando e vem. E é legal que ele começa a ressecar a cara, ele fica de chapéu, é bem massa assim, que ele muda o design por conta da vida sofrida que ele tava começando a ter no deserto, né, nas terras devastadas, na terra maldita. E é bem legal quando ele vai voltando, ele topa com outros juízes, personagens que estavam perdidos, né, naquela época ali, naquele tempo,
personagens que estavam considerados desaparecidos, mortos, é bem legal mesmo. E quando ele volta com tudo, que aí, se não me engano, é a capa do vídeo que eu mostrei pra vocês, que é quando fala Necrópole, que é quando ele volta, ou pelo menos pega firme ali no revide. O desenvolvimento é bem legal, sabe? Começa bem lento, mostrando as coisas. Olha, tem a vertente do Dredd isolado, tem o lance do Crack substituindo, depois tem o negócio das Irmãs Morte. Lá no meio do quebra-pau ainda tem direito a desenvolver um grupo, né? Uma mini turma ali de juízes mirins, né? Cadetes, no caso, né? Cadetes de justiça, que é a meninada nova que tá aprendendo a ser juiz. E no meio do quebra-pau, cidade desolada, negócio assim, derrubando e o pau comendo. E a meninada sabe se virar, cara. Isso que é massa, porque que nem muita gente reclama nos filmes de hoje em dia, que pega a criança e põe como se fosse um super gênio ou um alívio cômico idiota, um trem imbecil. Não, os meninos, nesse caso é fortuito, né? Serão bons juízes, mas você vê que o treinamento ele serve pra alguma coisa, que ajuda, né? Os meninos sabem se virar, corre dos juízes negros, consegue abater alguns criminosos. É um negócio bem bacana que você vê, tipo, pô, é legal que até neste universo, né, a construção de personagem é bem feita, inclusive para as crianças, né, para os adolescentes, pré-adolescentes. A arte em si, por ser do Carlos Ezquerra, eu não vou falar muito, eu sou um pouco detrator do trabalho dele, eu não sou tão fã, tá? Mas aqui tá bacana. Talvez por conta das cores tenha ajudado um pouco. Eu não tenho os casos completos, eu não tive condições de começar essa coleção, porque ela vai ser muito grande, sai até hoje, né? 40 e tantas edições. Então, se você tá vendo esse vídeo no tempo que já saiu essas histórias, né? Saíram as histórias dentro do caso completos, fale que isso tem muita diferença, tá bom? Vai ter algumas artes aí que eu consegui o digital em inglês para uma melhor qualidade, para vocês verem bonitinho. E se você tem um caso completo, por favor, comente aqui se tem muita diferença, se é um acréscimo pertinente, né? Não, colorido é uma bosta, preto e branco é melhor e tal. Mas assim, o design tá bacana dos monstros. O Carlos Ezquerra ele peca mais nas pessoas, né? Ele não é muito fã de desenhar gente de uma forma mais bacana. Mas as Irmãs Morte dele são legais, né? Bem aterrorizantes. Os juízes negros dele são bem bacanas, talvez por não ter que desenhar rosto, né? Propriamente. O cenário de desolação, todo o clima de desgraceira, os fundos e tal, aí talvez por conta das cores colaborarem. Mas assim, é digamos, destruição e desolação generalizada. Claro que saem até hoje, mas eu imagino que o pessoal da época, quando tava lendo, talvez não tivesse muita esperança que o mundo do Dredd fosse continuar, porque, como eu disse, é como se fosse o arco do dia do julgamento centralizado na própria Mega City 1. Então, assim, o que sobra não é muito para contar a história, depois, no caso. É uma história muito legal, tá? No fim, acrescenta a sua bagagem de Dredd, de quadrinhos no geral. Eu não sei se seria uma boa primeira leitura, porque eu não posso me usar mais de base, eu tenho um tanto considerável já hoje em dia. Mas se você pegar essa edição e pesquisar um pouco, quem sabe antes, mas eu acho que o texto introdutório já explicando o lance do porquê o Dredd vai ter que voltar para desembocar na Necrópole em si, talvez ajude, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui e o Necrópole foi seu primeiro quadrinho do Dredd, comente aqui por favor, né? Dependendo aí, seu parecer pode ser útil para alguém no futuro, né? Além de ajudar no engajamento aqui e colaborar com o nosso servicinho humilde, tá bom? Compre uma promoção, como você quiser aí, tá bom? Da melhor forma que você achar. Existe o digital em inglês, se você quiser, né? Quiser arriscar, mete os peitos aí que se você for de um inglês bacana, pode acabar se divertindo sim, apesar de que os termos vai estar no original, né? Então, alguma gíria, alguma coisa que for adaptada para o português, você vai acabar se perdendo um pouco aqui ou ali, mas eu acho que vai, no fim das contas, ser de alguma utilidade para você, tá bom? Fiquem com as artes aí, muito obrigado por tudo, nos vemos no próximo vídeo e é isso, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.